Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação, seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado é para matar a nossa e a sua curiosidade, diretamente do meu... Multistúdios. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. Agora com a dicção boa, né, Marcelo? Agora não é. Sem precisar ir apelando, mas eu tô roubando ela, não tô fazendo fonologia. Falar. Minha mãe é fonoaudióloga. Quase entreguei aqui o convidado. Algumas palavras não saem. Diretamente aqui do meu Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, sem errar na dicção. Freguesia, Rio de Janeiro, o Só Resenha Podcast, que esse ambiente aqui de conversa, de riso, de humor, de se enrolar, mas de falar, esse é o espírito do Só Resenha. Ele é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, é por ele Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável aqui comigo, nesse ambiente, nesses metros quadrados aqui, especialíssimos em resenha, em humor e conversa, de tornar isso aqui a maior sala de bate-papo que você já viu em podcast. Hoje o episódio é um episódio especial para os tricolores. Hoje a gente tem uma figura que marcou época no tricolor, 15 anos à frente ali de muitas decisões do clube. A gente tem um prazer de receber o ex-diretor da Unimed Rio, ex-presidente da Unimed Rio, ex-presidente da Unimed Brasil, ex-vice-presidente do Fluminense, uma pessoa que marcou época no tricolor, que nos momentos mais difíceis estava lá essa pessoa presente, e dali em diante veio atropelando títulos aí, e hoje está com a gente aqui, nos dando um prazer de receber, uma honra receber o doutor Celso Barros. Obrigado, doutor. Nada. Prazer ter o senhor aqui na mesa com a gente. Prazer é meu. Obrigado. Obrigado. E é bom, né, Marcelo? Porque tava faltando uma coisa tricolor, né? E de peso. De peso aqui no Só Resenha, porque veio muito conteúdo do Flamengo, Botafogo, Vasco, né? A seleção, mas tava faltando aqui Tava faltando o atual campeão da América. Campeão da América. Então vamos começar aqui, doutor Celso Barros. Eu sempre chamei o senhor de doutor, porque era um hábito meu jornalista, chamar o senhor de doutor, então vamos manter a liturgia, a educação. Doutor, o Fluminense foi campeão da Libertadores. O senhor deve ter comemorado muito, óbvio. Tem um pedacinho seu ali? Porque se o Fluminense chegou... Eu vou falar isso assim, porque eu cobri o Fluminense em 96 e 97, então você sabe o que eu estou falando, né? Sei. Eu cobri esses rebaixamentos. Sei muito 98, bem. Eu cobri o Sentiu Fluminense. na pele, tudo isso. Sei muito bem. Eu estava começando no Jornal do Esporte e cobri o Fluminense nessa época, então você sabe o que eu estou falando. Mas o senhor, a Unimed ajudaram a dar uma guinada. Então, assim, o que acontece hoje tem um legado, tem coisa que o senhor deixou lá atrás, né? O senhor se sente... Tem um pedacinho seu nesse título? Eu acho que mais como tricolor, né? Né? Em relação à história também é importante. Eu sempre digo, talvez o título mais importante que a gente tenha tido lá atrás foi o Brasileiro da Série C. Que é uma coisa que todo mundo fica chateado, porque a Série C quer esquecer. Aliás, no lindo Museu do Fluminense está lá a Série C. Eu, quando fui lá, até esqueci. Eu vi os brasileiros, vi a Copa do Brasil, os estaduais, da época, do patrocínio da Unimed, mas acabei não vendo a Série C. Vou lá um dia para ver, porque aquilo ali era o fundo do poço, né? Você que falou que cobriu o Fluminense veio da Série A para a Série B, gestões assim muito complicadas, e naquele momento a situação era de final de linha mesmo, porque se você avaliar um clube de elite, como Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, chegar na Série C, hoje ainda chegam na B, né? E depois sobem, né? Mas naquele momento a Série C, eu não sei se tem na história um clube desse nível que chegasse, né? Você vê lá em Pernambuco, eu acho que Náutico, tem também times de história, sim. Santa Cruz, alguns deles tiveram isso, mas aqui no Rio e no São Paulo, por exemplo, eu não me lembro. E realmente aquilo ali no final, o Fluminense completamente desorganizado, um desespero enorme. No final de 98, eles me pediram alguma coisa, eu botava um plástico de Unimed, mas o time já estava caindo, né? E aí veio o 1999. Eu posso falar um pouco sobre esse... Claro. Eu acho que é um momento que eu acho marcante nessa história, né? Eu fui procurado, já falei isso, mas é sempre bom repetir, né?
pelo Davi Fischel, que foi presidente, faleceu, pelo Francisco Horta, que ainda está conosco, e presidente, e pelo Zé de Souza. Que era o Triunvirato, né? Triunvirato, chamado Triunvirato. Triunvirato, né? E quando eles chegaram, eles vieram na Unimed, ali na Rua do Ouvidor, a sede era ali, e eles vieram e disseram, eu sei que você é tricolor, papá, aquelas coisas, nós precisamos de um apoio, para o Fluminense estar assim, assado. E o apoio, basicamente, é que o valor do patrocínio pagasse a comissão técnica, que era Parreira, Moraci Santana, Américo Faria, Lito Toledo, quer dizer, a comissão técnica da seleção. Da seleção brasileira. Foi da seleção. E aí, digo, vou discutir aqui, vou falar com o conselho e tal. Comecei a raciocinar, né? Para a marca Unimed, eu acho que seria muito bom, porque ia dar uma visibilidade grande, enorme, ia atrelar também a marca de saúde ao esporte. Né? O esporte é saúde, é algo extremamente importante. E no Fluminense, aquela época tinha muito isso. O Fluminense era um time assim, que se você ver classe social, era um time assim de classe A, B. O Fluminense se popularizou muito depois, o que eu acho importante, né? Tem que ser... Uma marca dessa tem que estar em todas as classes. Todos eles. Entendeu? E aí a gente conseguiu. Eu fui avaliar e aí ficou aquela história, né? Quer dizer, claro que eu era tricolor, mas eu pesei também o interesse da empresa, né? Eu avaliei que, por exemplo, todo torcedor do Fluminense ia ficar desesperado querendo ver os jogos do Fluminense. E isso seria feito pela TV fechada, né? Na época era o Sport TV. Não era TV aberta, Série C, né? Sim. E aí eu achei que o Fluminense todos iam querer ver, e depois surgiu a história... Surgiu não, né? Claro que os outros times iam querer ver para a gente ficar naquele buraco. Para secar, né? Para secar. E aí, graças a Deus, aí analisei, levei o conselho e tal, e aí acho que foi muito importante para a empresa. Nós tínhamos, quando eu cheguei como presidente, em 1998... cerca de 238 mil clientes. Pouco antes de eu deixar a presidência, em 2016, nós chegamos a ter 1.200.000. Depois caiu para 1.100.000 e depois eu saí. Hoje, infelizmente, a Unimed praticamente está extinta depois de 8 anos, com essa gestão que está lá. Passou a carteira que já ficou muito pequena, para a Federação das Unimed do Estado do Rio, enfim. Isso é um episódio triste, né? Construí esse hospital aqui na Ayrton Senna, eu e toda a diretoria, os cooperados, um hospital belíssimo, que está aí em funcionamento, mas não sei como é que vai ser feito, arrendado para a federação, enfim. Esse também é um momento bem desagradável. Mas tudo bem, aí o Fluminense nós definimos isso, e aí houve esse crescimento ao longo do tempo. É claro que não é dizer, foi por causa do Fluminense. Não foi por causa do Fluminense, foi por causa de uma série de fatores. Nós melhoramos a remuneração dos médicos, nós construímos 2 pronto-atendimentos, construímos um hospital, mas é claro que o Fluminense nos ajudou também muito a crescer, a expor a marca, né? E isso é muito importante. Mais tarde a gente vai falar aqui, possivelmente, sobre outros períodos, quanto vale, por exemplo... uma camisa do Fluminense com o Romário fazendo um gol, abrindo os braços, terminando o Jornal Nacional assim. Sim. Uma propaganda no Jornal Nacional, um espaço, aquela eu sei época... eu sei bem o que é isso, porque eu cobri o Fluminense em 2002, no ano do centenário, quando o Romário chega. O Romário, essa chegada do Romário foi um negócio de louco. A gente contabilizava quantas vezes, só corroborando com o que o senhor está falando, doutor, a gente contabilizava quantas vezes o Fluminense era capa de todos os jornais por causa do Romário e, consequentemente, quantas vezes a Unimed saía na capa porque, por dos exemplo, jornais. se eu fosse pagar uma propaganda no Jornal Nacional, seria uma fortuna. E eu tinha com aquela propaganda. De graça? Teoricamente, não era de graça que tinha o patrocínio. Sim. Mas, teoricamente, espontâneo, eles tinham que passar Sim. A marca. E era uma coisa fantástica. E aí eu acho que foi muito importante, saímos de lá, e aí... a gente vai continuar na história aqui. Aconteceu aquela coisa que todo mundo fica brincando, saber. De repente, houve uma mudança na CBF. Aí tem uma história que o Eurico Miranda entrou no circuito. Eu, da minha parte do Fluminense, nós não fizemos nada.
Nós só fizemos ganhar a Série C. E aí acabamos... só está falando o que o Eurico fala que... Passa da C para A, né? Passamos direto da C para A. O que aconteceu ali naquela passagem? O Eurico dizia o seguinte, foi a Taça João Avelange, né? Que foi aquele ano seguinte. Né? A CBF estava sem dinheiro para 2000, fazer... E ele dizia uma coisa que eu acho que é importante. Claro que tem a competição, tem tudo. Mas algumas marcas não podem estar fora, né? Ele dizia muito, com todo o respeito, ele falando assim, ao Arapiraca, por exemplo. Pô, não é possível. Quer dizer, que um time como o Fluminense não esteja, o Vasco e o Arapiraca. Quer dizer, é difícil isso. Mas isso aqui, naquela ironia, claro, do Eurico, né? Acabou que nós voltamos, fomos para a Série A. E aí tem uma trajetória enorme aí pela frente, que certamente nós vamos abordar aqui. Né? Já chegou bem quando chegou na Série A. Tivemos boas participações, entendeu? Chegamos a oitavas de final. Naquele tempo tinha mata-mata. Foi eliminado aquele gol do Ademar, que ele chuta de longe, né? Aquele gol. Aí teve um jogo também lá que nós estávamos bem, o Romário sentiu a panturrilha. Aí tinha um zagueiro, César, que quebrou a cabeça, ficou com aquela bandagem, foi um negócio complicado. E aí a gente acabou... Mas nós estávamos entre os 8 melhores, uma coisa assim, entendeu? O Romário, no caso, é em 2002, né? Mas em 2000, o Fluminense ele vai bem no Brasileiro, é eliminado pro São Caetano nesse gol do Ademar, e o São Caetano faz a final com o Vasco. Chute de louco, né? E em 2001, o Fluminense, por causa do critério, o Fluminense é eliminado... Não vai a Libertadores de 2002, porque em 2001, no Brasileiro, ele é eliminado na semifinal, na quarta de final, para o Atlético Paranaense lá. Num critério que o Atlético Paranaense jogava por 2 empates, se eu não me engano. E aí o Fluminense fez uma boa campanha, quase vai para a Libertadores. Subiu bem, representando bem. Pô. E aí depois a gente pode chegar na Libertadores... Em 2008. Né? A Libertadores tem uma frase, a gente vai chegar lá, que tem uma frase que o senhor falou, que eu vi, e agora eu quero tirar essa dúvida com o senhor. A gente vai chegar na Libertadores. O senhor conseguiu, pelo que o senhor falou, então, assim, não teve resistência dentro da diretoria da Unimed para vocês... Na época, não. Na época, não, para vocês colocarem ali. Em quanto tempo deu retorno de imagem para a marca? O retorno, a gente tinha aquelas métricas, né, de avaliar quantas pessoas assistiam o jogo, enfim, avaliar isso, quanto que eu já disse, por exemplo, quanto é terminar o Jornal Nacional com a marca aparecendo assim, expondo a marca de braço aberto. Com a figura do Romário. Que nesse aspecto o Romário era fantástico. Eu acho que esse gol, inclusive, foi quando ele foi para os Emirados, lá, para a Arábia, o último jogo dele. Então, se você quiser avaliar, o Fluminense foi um dos fatores, sair de 200 e poucos mil clientes para chegar até 1.200.000. Eu acho que realmente foi. Um pulo você vê grande. que hoje, por exemplo, vamos falar também da Zinzane, né, onde eu estou hoje, o sócio fundador lá, o Renato Vilarinho, ele fala, você ainda vê, depois de tantos anos, gente com a camisa do Fluminense Unimed. Inclusive, uma das camisas mais lindas para mim é aquela grená em dourado, as letras da Unimed. E nós tivemos uma política de não tornar a camisa um abadá, né? Porque hoje a camisa é um abadá. Né? Tem 35 marcas, etiquetas, cola, tudo. No nosso caso era só Unimed, até porque o nível de patrocínio que nós fazíamos não permitiria você ficar botando Zé, não sei das dividindo quantas. O espaço ali, com né? todo respeito ao Zé, entendeu? Não sei o quê. Entendeu? Aí não dá. Nem vou falar de outros que são meus amigos. Então... Não, mas assim, a torcida do Fluminense, eu tenho certeza que quem está assistindo conhece a história, mas quem não conhece, busca saber lá o quanto o Fluminense estava precisando desse apoio e vocês chegaram no momento. Há um episódio também que a gente vai caminhar, mas da Recopa. Isso é uma história boa para contar quando eu saí do estádio. Mas vamos lá. Segue a pauta. A pauta. Não tem. A gente não tem pauta, não. São os ensaios. Não, mas eu não posso sair de 99 para 2020. Nós temos que fazer porque vai ter um período ali de Romário e Renato Gaúcho que a gente vai ficar muito tempo ainda. Tem muita resenha ali. Tem problema, tem muita história. Tem gente que pede que eu faça. Não, fala, você devia fazer uma biografia. Querem fazer, é muita história mesmo. Tem muita história. Imagino. E eu esqueço já, evidentemente, já com a idade, eu esqueço já algumas coisas. Depois, de vez em quando, o nego me lembra. A gente vai resgatando aqui. A gente vai resgatando.
Aí o senhor vai e começa a montar, por exemplo, em 2002, que é o ano do centenário, o senhor traz o Romário, o Beto, o Renato Gaúcho. Coitado, chamado de Beto Cachaça. Jogava muito, Beto. Jogava muito. O Renato assume e o Fluminense também faz uma boa campanha. E a partir daí, vocês apostam muito em medalhões, começam a montar uns times galácticos, né? Tem um caso emblemático de 2004, que é Romário, Edmundo, Roger e Ramon. Depois ali Fred, Deco, Belete, Sheik, tem umas coisas assim, umas coisas bem galácticas. Valeu a pena ter investido, ter trazido essa galera toda, esse peso pesado todo? Esse time Eu acho pesado? que sim, né? Eu acho que sim, em função dos resultados. A gente não foi campeão, por exemplo, com o Romário. Mas o Romário fez no Fluminense, dos 1000 gols deles, fez 48. Fez o único gol de bicicleta dele. Isso está imortalizado. Isso está imortalizado. Se você olhar a chegada do Romário, você falou que estava. Eu estava na Romário apresentação. chegou de helicóptero, chegou no meio do gramado de helicóptero. Nunca vi aquele salão Tão cheio. Tão cheio. Eu vivi jogadores ali de porte. Aquele salão lotado. Tinha jornalista de toda a parte do mundo e o Romário respondia em português, em espanhol, em holandês. Né? Foi no Salão Nobre. O que fosse no Salão Nobre. Foi uma festa assim lindíssima. As atrações todas atraídas, Lindíssima. voltadas para ali, né? Exatamente. Então, valeu. Não teve o título? Não teve. Mas o objetivo era o título. Isso. Não era fazer só oba-oba, como uma vez a gente foi acusado lá atrás, quando demitimos lá o Espinosa, falecido, que ele veio, isso aqui é um projeto de marketing. Foi uma coisa que me incomodou muito, porque tinha o marketing, sim, mas tinha o desejo de conquistar título, conquistar a vitória. Tanto é que depois de sair da Série C, a gente conquistou. Então, eu acho que foram alguns momentos, e há uma diferença. Hoje se fala muito, tinham pessoas, já que vocês gostam de algumas questões assim mais apimentadas, tinham pessoas que diziam que o sonho do Mário Bittencourt era ser o Celso Barros. É mesmo? E não, eram amigos dele que falavam. E é engraçado, porque o Mário fez muita coisa que eu fiz. Essa história de você trazer jogador mais rodado, né? Que a gente fez em alguns casos, ele fez isso e teve resultado aí na Libertadores, 2 estaduais e tal. Mas isso também, eu acho que tem aí algumas diferenças do que foram feitas. O Fluminense, naquele momento, era um Fluminense sem um tostão, né? Se não fosse o patrocinador, o Fluminense saiu da Série C, beleza, não teria ninguém. Não teria ninguém. Durante muitos anos, o Fluminense não teria ninguém. Hoje é diferente. E eu dizia isso para o Mário na campanha. Falava, Mário, se a gente não tiver título, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa, na realidade, entender que o título traz torcida, o título traz recursos. Hoje você vê os prêmios, né? O Libertadores, um prêmio no X grande. Copa do Brasil dá uma premiação muito boa mesmo. E isso faz o clube girar, o clube rodar, né? Agora, também as pessoas falam isso, mas de repente você vê o seguinte, o Fred, quando eu trouxe, né, fomos nós que trouxemos naquela época, o Fred... Eu estava na apresentação dele também. O Fred veio de 26 para 27 anos. Era um jogador que estava na Europa e, entendeu? Aí você pega o Deco já com mais idade, mas que jogou em 2010, um escândalo de jogador, né? Pega o Conca jovem. Nós trouxemos o Thiago Silva em 2008, jovem. Thiago Neves, jovem. Você está entendendo? Então, eu acho que há uma diferença aí desses dois momentos e que futebol é assim mesmo. Você tem que mesclar jogadores mais experientes, né? A melhor forma de obter resultado é essa. A não ser que tenha um bando de garotos que sejam fantásticos. Porque se você olhar também, se fala muito nos moleques de Xerém, e eles foram realmente uma geração, jogadores maravilhosos. O Fluminense 2007, vamos dizer os títulos, né? 2007, Copa do Brasil, 2008, vice da Libertadores, 2009, vice da Sul-Americana, 2010, campeão brasileiro, 2012, campeão brasileiro. Se você olhar, não tinha muito moleque de Xerém, entendeu?
né? Porque, por exemplo, o Marcelo, quando começou no Fluminense a explodir, ele foi embora, eu acho que em 2005, não lembro 2006. o ano. Ele não ganhou nada no Fluminense. Apenas era um jogador talentoso e que foi o brilho. Mas ele não jogou, né? E que foi o brilho que a gente viu. Né? Então, por exemplo, o João Pedro, né? João Pedro, eu acho, está na Itália, são jogadores que. Kennedy, né? Jogadores que, na realidade, o Fluminense não. Aí você pega agora o brasileiro, né? O Luiz Henrique, que era um jogador que ajudou muito, era da base, você está entendendo? E depois hoje você tinha o quê? Samuel Xavier, Nino, que era do Criciúma, Felipe Melo, Marcelo foi do Fluminense, mas jogou pouco tempo, Fábio, que veio do Corinthians, aí você Ganso, tem nada a ver com base, do Fluminense. André, sim, esse de base, jogadoraço, né? E você tem o John Kennedy, que fez aquele gol, base também. Então, mas tem Cano, que não é, tem Keno, que não é. Agora veio o Renato Ganso, que não é, entendeu? Então, forma-se às vezes uma base. O Fluminense sempre teve problema, né? Era a necessidade de vender jogador. Então, realmente, o jogador não maturava. Não tinha espaço. Eu brincava muito que, até com tristeza, o jogador no útero da mãe vai para Xerém, já era para ser vendido. Porque o Fluminense vendia assim, uma coisa de louco. Você vê Evanilson, que era lá do Uranda, do Tombense, mas que o Fluminense se enrolou toda a época, podia ter ficado, só ganhou, eu acho, 10% de vitrine, você está entendendo? Então, eu acho que isso tudo tem muita coisa que é falada aí e que, de repente, não é bem assim, né? Mas a base do Fluminense é maravilhosa. E cria jogadores assim é um trabalho muito bom, né? E que você vê aí jogadores surgindo, muitos que já foram embora, né? Mas ainda tem jogadores de condição muito boa, né? Cada hora se fala, tem um fulano vai ser um espetáculo, né? Mas jogador com o tempo você só vê se ele é um espetáculo jogando, né? E enfrentando essas categorias, né? Eu lembro muito do Lene no Fluminense. Era um jogador fantástico. Promissor, né? Uma vez eu fui lá no jogo do Cruzeiro, ele acabou com o jogo no Mineirão. Mas depois ele sumiu. Né? Tem também jogadores que você traz, que eu brinco sempre, nem sempre se acerta. Né? Às vezes, por exemplo, Cícero e Soares. O jogador era o Soares, que era um artilheiro, brilhante. Tem uma contusão, o Soares sumiu. E o Cícero não. O Cícero vingou como jogador. Bastante. O senhor contratou muito medalhão. Falei 2 perguntas. Teve algum medalhão, assim, medalhão mesmo, caro, de nome, de grife, que o senhor contratou e se decepcionou? E teve alguém que o senhor sempre quis contratar, mas nunca conseguiu? Não, acho que não. Por exemplo, o Emerson Sheik, que não foi citado aqui, jogadoraço. Não era tão... Era medalhão em tempos, que era um grande jogador. O Washington, Coração Valente, Dodô. Entendeu? Acho que os exemplos estão aí. A gente vai esquecer aqui de lembrar de tanto jogador. Todo mundo que o senhor quis contratar, o senhor contratou? Não, na medida do possível. Né? Talvez o Messi não era o Messi, eu gostaria, mas não dá. Né? Alguém só não conseguiu? O Cristiano Ronaldo eu não consegui. É que nem o Tite. O Tite eu tentei levar para o Fluminense para ser técnico, ele nunca veio. O Filipão também. Em que ano isso? Então, futebol, várias vezes. Ah, é? Porque campeonato estadual... Agora está melhor, mas antigamente era para acabar com os técnicos. Times mal preparados ainda, fazia o campeonato estadual. Aí nego dizia assim, pô, vou ficar com ele do brasileiro, vou trocar. Aí mandava o cara embora. Né? Aí vinha o outro técnico. Normalmente os convites que eu fiz com o Tite foram assim, próximos aos términos de estaduais que nós não fomos bem. Para já iniciar o brasileiro com ele. E aí aquela história, né? Os técnicos, queremos iniciar um trabalho, estamos no meio do trabalho. Eles dizem muito isso, os técnicos. Então elas também se defendem com isso também, né? Porque futebol tem muita lenda. Eu adoro o Branco, né? E tem aquelas coisas que ele fala. Futebol é que nem um viaduto. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. O Renato Gaúcho, que eu considero um dos melhores técnicos brasileiros, teve heptacampeão gaúcho, já ganhou Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil e começou lá com um time alternativo, né, agora, perdeu para o The Strongest. E ontem levou o vareio do tal do Aspato. É o Aspato, né, que chama. Isso. Perdeu em casa. Aliás, perdeu em casa, mas jogando, o time matando o Grêmio.
E está numa situação difícil, porque já perdeu 2 jogos. Para jogar 6, né? 6. Já perdeu 2. Sendo um em casa ainda, né? Um em casa. O senhor tinha o senhor nunca escondeu que... O senhor contratou o Renato várias vezes, né? O senhor tinha um apreço, assim, achava realmente que... Além do relacionamento, o senhor se relacionava muito bem com ele, mas também achava ele um bom técnico. Quais histórias boas o senhor tem, lembranças que tem com o Renato? Histórias boas? E, de repente, histórias ruins também, problema, crise, como é que era... Eu gosto muito do Renato como técnico, como ser humano, como trabalhar com o grupo. Ele tem uma linguagem muito boa para trabalhar com o elenco, né? Que é importante. E o Renato, ele foi... Eu já nem me lembro as passagens, eu acho que em 2002 ele foi técnico. 8. Mas o que eu me lembro é o seguinte, nós estávamos na Copa do Brasil 2007. 2007. O time nosso, o Fluminense, estava indo mal. E o João Santana era o técnico, grande amigo meu hoje, grande amigo o João Santana. E o Joel Santana estava indo bem, aí eu digo, Joel, não dá e tal. Aí peguei o Renato. Expliquei e tal, aquelas coisas, né? Ninguém gosta disso, né? Quem sai e tal, fica uma coisa assim. E aí o Renato chega, a gente vai e ganha a Copa do Brasil. Para vocês terem uma ideia, aquilo foi 2007. O Fluminense só tem uma Copa do Brasil, que é exatamente essa de 2007. Você está entendendo? E aí fomos para a Libertadores. Libertadores, melhor campanha da Libertadores na fase de grupos. 16 clubes. O Fluminense foi o melhor. Fluminense esse ano que ganhou o título. 16 clubes. O Fluminense, 2023. O Fluminense foi o 13º em 16 na fase de grupo. E futebol é mata-mata. Mata-mata não é só... Tem que ter competência, claro, mas não é uma coisa muito regular. Porque se fosse ponto corrido, o Fluminense tinha sido campeão Libertadores em 2008. Sim. E não foi, né? Porque fez um jogo muito complicado em Quito, uma adaptação difícil. É um jogo que o Thiago Silva, que é um grande zagueiro, jogou mal. Ele reconhecia isso no vestiário. E aqueles caras chutavam a bola de tudo quanto é canto, a bola entrava. Parecia uma coisa de maluco na altitude. Hoje eu acho que os times estão um pouco melhores, mais preparados, né? Mas era um inferno aquilo, jeito de chutar. 4-2, um resultado ruim, chega aqui, né? Quer falar sobre isso? Não, depois a gente fala. Não, pode falar. Aí o Fluminense chega aqui, com a necessidade de ter aquela diferença. A gente faz um jogo, toma um primeiro gol... Depois consegue 3, teve aquele pênalti absurdo no Washington, que até hoje você vê o sujeito puxando a camisa dele, né? E se tivesse VAR era pênalti. Sim. Talvez se não tivesse VAR no jogo de ontem, talvez o gol do cara ia ser VAR. Porque a bola bate aqui, escorrega aqui, aí pegou. Entendeu? Então, nós chegamos aqui, depois os pênaltis, um absurdo. O goleiro saía para conversar com aquele Héctor Baldassi. Já não lembro de muita coisa, mas o nome desse desgraçado, desse juiz, eu lembro, que nos roubou efetivamente. Héctor Baldassi. Aí um dia desse eu soube que ele estava no Rio, que ia ser observador, sei lá. Eu fiquei, não é possível, né? Um cara dele ainda ser observador. Afronta, pô. Aí, enfim, e aí houve aquilo tudo, e depois a gente pode falar mais, foi realmente o dia mais triste aí que eu vivi na história do Fluminense. Chegava no vestiário... O vestiário não estava lá em cima no camarote, criança chorando. Aí os caras da torcida também, de sacanagem, o plano era Unimed, os que tinham Bradesco, a Mil, batendo, quer dizer, você vê como é. A torcida é passional demais, né? Exatamente. Como que é aqui, não sei o quê, mas quem estava lá era a Unimed, né? Na realidade, as pessoas às vezes não esquecem. E aí foi terrível, o Renato subiu... Foi uma choradeira do caramba. Mano. E eu fiquei quieto, me segurei. Quando eu cheguei em casa, 4 da manhã com a minha mulher, aí eu cheguei em casa, aí eu desabei. Chorei, mas chorei copiosamente, entendeu? Porque eu sabia como era difícil a gente ter chegado ali.
E como era difícil a gente estar novamente ali, e isso é uma coisa que o Mário, eu acho que também aprendeu, e que eu dizia, para você ganhar Libertadores, você tem que jogar Libertadores. Você não pode ir ocasionalmente. Quando, em 2008, o Fluminense, acho que tinha 24 anos que não jogava uma Libertadores. Passamos a jogar algumas, fomos vice-campeões, e depois você vê como é difícil. 15 anos depois daquele episódio, o Fluminense ganha uma Libertadores. Então, não é simples. E já numa condição, não é saindo da Série C, como nós saímos. Isso. Porque saindo da Série C, nós demoramos 9 anos, jogamos. Aí o Fluminense, não, na Série C, foi campeão brasileiro 2 vezes, Copa do Brasil, o Fluminense só chegou em 2023, a final, e com todo mérito, mas também com meus cumprimentos ao Ener Valencia, porque ele realmente, se ele faz aqueles gols lá, o Fluminense... Você vê como é que é o futebol. O Fluminense não estaria na Libertadores desse ano, porque o Fluminense ficou em 7º do Brasileiro. E no tempo que a gente jogava, era assim, tipo, de hora em hora, não, mas assim, o número de classificados era muito pequeno. Era difícil ir. Hoje vai quase todo mundo. Vai todo mundo. Hoje vai rebaixar, um time ali. Hoje vai 6, vão 6. Hoje vão os que vão para a Sul-Americana. Aí tem os rebaixados, esses não vão, esses só vão. Ali. E tem lá só 3 ou 4 clubes que não vão para lugar nenhum. Quem não rebaixar corre risco sério de cair na Libertadores. Não, na Sul-Americana. Na Sul-Americana. É um risco sério de cair na Libertadores ali. Celso, como é a sua relação hoje com o Mário? O problema é o seguinte. Quando o Fluminense estava muito mal com o Abad, eu comecei a... Eu tenho um Instagram, que eu tenho lá uns 33 mil seguidores, orgânico. Como é que é aquele negócio? Não impulsiono, não faço nada disso. De vez em quando escrevo lá o que eu acho e tal. E o Fluminense estava muito mal, né? Muito mal. Então eu achei que não dava para ficar assim com a questão do Abad. E a situação que o Fluminense estava vivendo. Eu propus, nesse meu Instagram, que a gente pudesse, na realidade, que as pessoas políticas do Fluminense pudessem se unir para que a gente pudesse ajudar, fazer alguma coisa. O Abad entendeu e tal. Pedro Antônio não quis vir, porque ele disse que tinha brigado com o Abad, não quis participar. E aí fiquei eu, o Mário e o Tenório, né? Que tinha sido da outra chapa. Aí começamos, fizemos lá, aí foi chamado também de triunvirato, né? E aí houve aquela história da pressão que a gente fez, principalmente eu. O Mário até não queria, não. Acho que o Mário queria que a Abad, o Fluminense ficasse mais um pouco para ele chegar e ter a glória de... E aí nós fizemos isso. O Abad ele terminou o mandato com um prazo menor, teve a Assembleia, e aí entramos. E aí a chapa ia ser Mário e Tenório, que foi a chapa que perdeu para o Abad em 2016. E eu estaria ali numa posição negociada politicamente no futebol, coordenador, uma coisa desse tipo. E aí aconteceu que a briga dos dois lá, para quem é o cabeça da chapa, ficou 2 meses, 3 meses, um horror. E no final o Tenório brigou, tal, aí ficou lá aberto aquela história de vice. E eu não queria ser vice, porque haviam pesquisas que mostravam que o Mário e eu éramos os caras fortes para, se o Pedro Antônio fosse candidato, para derrotá-lo. O Tenório estava muito longe, lá embaixo. Mas como vice, o Mário naquele momento, eu apoiaria isso, estaria no coordenador. Isso foi um trato, né? Isso é coisa de homem, né? Chegar e fazer isso. Aí, nessa briga, acabou que o Tenório foi embora, depois até montou uma chapa, a derrota foi fragorosa. E aí eles falaram, não, Celso, você pode ser o vice e tal. Eu disse, não quero isso não, e tal. Acabei aceitando. Vice-presidente geral, né? E aí, 20 dias antes, eu falei assim para o Mário, isso não vai dar certo. Você não vai dar certo, vai dar problema.
deixa eu sair disso. Mas por que temperamento? Eu mantenho o meu apoio a você, mas estou fora disso. Temperamento, você não dá certo? Uma série de coisas que eu acho que não vale a pena aqui ficar repetindo, porque eu já disse isso, já escrevi, né, em algum momento. E aí tudo bem, mas não deu jeito, eu fiquei. E aconteceu o que as pessoas previam, que o nego falava que era 1 mês que eu ia, nós dois. Afinal, foi 3. E aí acabei saindo do futebol, mantive a minha posição de, claro que eu fui eleito vice-presidente geral, mas realmente eu não participei, né, dessa mais. Foi isso, foi uma desavença. Celso. Ele foi agora gentil na Libertadores, eu não tinha ingresso, eu tinha feito uma cirurgia, tinha feito depois um choque, quase morro, entendeu? A cirurgia de hérnia, uma bobagem, mas que eu tinha as minhas condições de saúde. E ele ligou para mim um dia, tomei até um susto, que a gente não se falava, dizendo que ele teria 3 ingressos para que eu fosse ao jogo. Eu, minha filha, meu filho, que são tricolores, e que eu não podia estar de fora disso. Agradeci e fui ao jogo. Estou bem hoje com ele, né? Mas então aconteceu isso. É tipo política, você tem as suas divergências, discussões e acabou. Mas você ficar amigo, essa história é outra história, não é o mais importante. O Fluminense é muito mais importante que o Celso, que o Mário, entendeu? Muito mais. O senhor pensa em voltar um dia? Alguma coisa no Fluminense? Inclusive, eu fiz um post depois desse negócio aí, dizendo, falando na Era Vitoriosa, que os jogadores que estão no Instagram lá, que nós trouxemos, aquela história dos títulos, e falei que eu estava saindo fora da política do Fluminense. Então, realmente, não tenho nenhum interesse em voltar à política do Fluminense, só tem interesse que o Fluminense cada vez fique mais forte, que o Fluminense cada vez conquiste mais títulos. Agora, não abro muito a questão de poder emitir opinião, porque isso incomoda muito quando a opinião não é das pessoas. As pessoas têm dificuldade em entender algumas opiniões diferentes, né? Então, basicamente é isso. Mas eu estou bem com ele, não tem mais nada disso, e foi superado nesse sentido, né? E ganhamos a Libertadores, eu fui a Porto Alegre, aquele jogo, aquele sufoco, mas foi, entendeu? E poder estar com a minha filha lá, meus filhos, minha filha chorou pra caramba, eu chorei. E esses cumprimentos ao Ender Valencia aí, a torcida do Inter não tem nem um pedacinho para dar, né? O Ender Valencia foi 10, nota 10. O artilheiro do Flu naquele jogo, né? Doutor Celso, o senhor tinha falado do Renato Gaúcho, que o senhor tem um grande apreço por ele, que é um cara... o senhor tem muita história com ele, né? E uma vez ele falou que o senhor tinha que ter uma estátua nas Laranjeiras. Uma vez conversando com ele. Ele deu uma entrevista e ele falou, Celso Borges tinha que ter uma estátua nas Laranjeiras. Tá? E o senhor também teve uma relação muito boa com o Romário, né? O Romário jogou no Fluminense. Com o Muricy. O Muricy, inclusive, é um caso bom para conversar. Como é que era o Romário? O Romário é o seguinte, o Romário é um cara assim... O nome do programa é só resenha, doutor Celso. Conta uma resenha boa com o Romário. É algumas, mas o Romário teve aquela do Diguinho, né, da galinha, teve uma história dessa no treino. Os jogadores estavam dizendo negócio de pipoca, eles estavam pipocando, aí soltaram as galinhas, aí o Romário saiu para dar porrada. Eu vi, dar porrada. Pula na arquibancada. Subia o torcedor, aí o Diguinho foi para brigar também com os caras. Mas o Romário é o seguinte, o Romário, muita gente falava, né, que o Romário não treinava, né? O Romário não treina, não sei o que lá. E também... Não é que o cara que tenha talento não precisa treinar, né? Mas o Romário era um gênio para mim, na área. Um gênio. O que o Romário fazia era brincadeira. É que hoje ele ainda joga umas peladas aí, já com uma idade mais avançada, e faz coisa do arco da velha. Para mim, ele é extraordinário. E aí o Romário, entendeu? Mas nunca criou problema. Porque o Romário, as pessoas falavam isso, o Romário é aquela época. Mas ele tinha alguma regalia? Não. O Romário não bebia. O Romário não fumava. Uma vez eu tive com ele na casa... Algumas vezes eu tive com ele na casa dele.
ali na Barra, o Romário, você via a dieta dele, era toda uma dieta equilibrada. Aí nego achava, não é atleta. Não é atleta, aquela impulsão que ele tinha, aquela corrida, é atleta. Só que é um outro jeito, né? E ele, na realidade, fez isso tudo. Tem uma coisa interessante, assim que o Romário chegou e tal, a empresa é uma empresa de saúde, né? Então, a gente preza um pouco essa coisa do jogador, né? Teve aqueles episódios do Fred, Caipi Saquê, aquelas coisas, mas isso foi depois. Aí o Romário chegou, pô, aí saiu a notícia, que a mídia explorava isso. Cabo Folia, Romário chegou lá com 16 mulheres. Aí um dia depois eu chamei o Romário, você sabe, né, empresa, não sei o quê. Aí um certo, e eu sem jeito, né, e ele virou para mim e disse, doutor, vou dizer uma coisa para o senhor, eu não fumo, eu não bebo, uma mulher não tem jeito. É o vício dele. Aí o que eu fiz? Fiquei quieto, né? Ah, meu filho, tá tudo certo. Eu não queria que ele nada, mas 16 chegando, aí nego dizia que ele era isso, que ele era aquilo, né? Poxa, o Romário era extraordinário. Foram as latinhas dele, né? Porque o pessoal quer beber as latinhas. Extraordinário. Mais algum jogador bom de resenha, assim? Que tem uma história... Tinham vários, né? Esse episódio do Sheik aí foi um episódio que me incomodou muito também, porque eu acho que não havia motivo para fazer aquilo que eles fizeram com o Sheik. Do ônibus, da música. Ele estava cantando mesmo o hino do Flamengo? Eu não estava no ônibus, eu cheguei em cima para ver o jogo, fui pro hotel, aí aparece o Peter lá, desesperado. Celso, queria falar com você. O Sheik falou isso. Mandamos ele embora. O Sheik tinha contrato comigo. Não era assim. Aí, claro que o clube tem o direito, mas, porra. Aí eu fiquei muito incomodado. Nem fui ao jogo. Fui lá para um bar, fiquei assistir o jogo do bar. E o Sheik Fluminense ganhou o jogo, o argentino junto, 4-2. Depois também não foi bem. E o Sheik sai dali, vai para o Corinthians e é campeão da Libertadores, campeão mundial. Um jogadoraço. Nós, com o Sheik, teríamos chance de conquistar ali. E eles simplesmente abortaram isso. Ele e Mário, né, que também estava no ônibus. Por essa história de música, que diz que todo mundo cantou e tal. Depois a gente soube que existiram algumas divergências lá, com o Fred e tal. As coisas de... Tinha treta de entre grupo. eles? Eu acho que tinha. Enfim. E o Deco apoiou... Deco, Conca apoiaram o Sheik, né? Mas acabou que saiu. Um dia desse eu estava sentado ali aqui no Mocelim, e, de repente, veio uma pessoa atrás de mim, assim, onde é atrás de mim é sempre complicado, a gente tem que falar com jeito. Aí eu estava na mesa, aí daqui a pouco vem um cara assim, me abraça e beija o meu cabelo e fica agarrado comigo. Tentei virar, quando eu vi era o Sheik. Então, ele tinha um carinho muito grande comigo e eu por ele. Então, eu acho que são jogadores que marcaram. Deco, então, também foi outro. Conca, um negócio assim, caras. O Deco tem um episódio que ele, em 2012, 2012 ou 2013, ele simplesmente cansou e abandonou, né? Ele saiu, foi para Portugal, sumiu. Não, conosco. E aí, quando ligou para cá, tô encerrando a minha carreira. Eu não lembro, não, mas conosco ele cumpriu o contrato normalmente, eu não lembro disso. Ele não... Não, o Deco era um contrato que seria curto, né? Até porque o Deco, ele sempre foi muito grato para mim por ter vindo para cá e por ter dado a ele dizia isso, a alegria de voltar, prazer de jogar futebol, entendeu? Então, ele foi um cara que criou nenhum problema e ajudou muita gente no campeonato, entendeu? O senhor, o técnico da sua preferência é o Renato Gaúcho. Não, eu gosto muito do Renato, mas eu adorava o Muricy. O senhor falou que tinha histórias boas do Muricy aí? Abel Braga é um cara que também eu gosto. Não, o Muricy é o seguinte, quase que a gente cai em 2009, né? Era o Cuca o técnico. Cuca é outro que eu me dou muito bem. Os matemáticos diziam que não tinha 99%, mas era mesmo, 99%. Aí a gente consegue sair, né? No que a gente consegue sair, vem o estadual, o Fluminense, para variar, o time muito mal no estadual. E aí eu já estava preocupado, porque eu digo, o patrocínio vai acabar um dia.
Eu não vou ficar com patrocínio 50 anos. Não existe. Você olhar a Crefisa, tem um tempo mais longo, mas daqui a pouco sai. O Flamengo teve a BR, que ficou 10, 15 anos, e a Parmalat. Quer dizer, o nosso foi um dos mais longevos. O patrocínio da Unimed ao Fluminense, 15 anos. Eu senti que tal. E faltava para mim, eu queria que, já que batemos na trave na Libertadores, a Sul-Americana, ganhamos 3 estaduais e fomos campeões da Copa do Brasil, eu queria um brasileiro. E aí o time não estava bem, aí o Cuca acabou saindo e veio o Muricy. No final de 2009, quando a gente não caiu, eu fiz um churrasco lá na cobertura da Unimed para comemorar com os jogadores isso. E eu fiz isso e até o Radamés, me lembro do Radamés, que namorava a Viviane Araújo, porque eles chegaram depois lá. Então, a gente fez o churrasco. Por quê? Para mim, seria dramático ter ajudado o time a sair do rebaixamento da Série C em 1999 e ele retornar, voltar, aí não seria C, a B, né? Caindo lá. Então, um negócio assim que... E aí, bom, aí tudo bem, fizemos churrasco. Aí quando eu vi esse negócio do Cuca, o Muricy tinha sido de São Paulo, eu fui procurá-lo. Cheguei em São Paulo, o agente do Muricy é o Márcio Rivelino, filho do Roberto, do Rivelino, Sim. jogador. Aí eu fui lá em São Paulo, humildemente, 2010, né? 2010 eu estava, sei lá, com idade, bem mais novo. Cheguei lá e eles estavam lá tomando cerveja, num lugar que tinha lá um futebolzinho, society. Eu cheguei, oi, Muricy, prazer. Ele disse assim, ele virou para mim, por que você fez churrasco para comemorar que não caiu? Isso é um absurdo. Absurdo, porque você não devia ter feito nada disso, que era obrigação dele. Aí eu fiquei sem graça, né? Eu fui encolhendo, não, quase que eu digo, seu Muricy, desculpa, seu Muricy, calma. Desculpa pela carne. Aí tal. Muricy, eu tenho outra também ótima com ele. Aí depois a gente... Aí tal, expliquei, né? Seu Muricy, por favor, e tal. E acabou que fechamos a proposta e ele veio. E é um grande técnico. E no ano seguinte veio o título, né? Não, já era em 2010. 2010, né? Ele chegou na Copa do Brasil, a gente estava mal ainda, saiu da Copa, e aí ganhamos o Brasileiro. E o Muricy... Não, diga assim, 2009 quase caiu, no ano seguinte já veio o campeão título. brasileiro. E aí ele falou isso comigo, achei muita coisa. Aí depois também teve aquela história dos ratos, né, que ele foi embora, mas aí nesse período, assim, ganhamos o Brasileiro. Aí tinha o Alcides Antunes, que era vice-futebol. Aí eu e o Alcides Antunes fomos para São Paulo conversar com ele, aquele Rubaiá Figueira, lá em São Paulo. Chegamos lá, o Muricy estava lá. Isso já depois do título, não sei se era em janeiro ou dezembro ainda, para a gente ver o time para a Libertadores. Aí levamos aquela papelada de jogadores e tal. Começou a olhar, começou a conversar. E aí o Muricy tinha uma coisa engraçada, ele tomava vinho tinto e botava Coca-Cola no vinho tinto. Um negócio que eu nunca vi na vida. Eu fiquei assustado com aquilo, né? E depois também, eu gostava de um licor 43, que ele não conhecia, e ele tomou lá 43 vezes, não sei quantos, 10, 430, não sei. E ele foi ficando meio brabo. E eu também já estava um pouquinho, né? Aí ele virou e disse assim, porra, não, com essa merda desse time nós não vamos ganhar nada. Aí já estava ele alterado e eu. Falei, porra, nós fomos campeões brasileiros. E agora tu vê com essa história, porque não sei o quê. Tá bom, conclusão, acabou o jantar, tinha que ir embora. E eu achei que ele nunca mais ia falar comigo. Aí o Alcides, tal, mais experiente e tal. O Alcides falou, não, Celso, ele, calma, não sei o quê. 3 dias depois ele me liga, como não tivesse acontecido nada, para a gente discutir os jogadores. Eu digo, tá bom. Era o 43 falando. Sei lá, o 43, ou essa mistura que deve ser diabólica, de Coca-Cola com vinho tinto, né? Mas ele, no final, nós acabamos... E somos grandes amigos. Eu adoro o Muricy. Tem aquele episódio lá do rato. Essas pessoas também no futebol, para o Peter. Ficou raivoso, presidente, Peter. Raivoso com a música do Sheik.
Aí é o outro que fica raivoso por causa do... O cara disse que tem rato. Tinha rato mesmo. Entendeu? Porra. Vai expor. Não é questão de expor, tinha rato. Por exemplo, uma outra coisa que eu falo, centro de treinamento. Porra, tem que ter. É importantíssimo. Mas nós fomos campeões da Copa do Brasil. 2 brasileiros, vice da Libertadores, vice da Sul-Americana, no piso duro das Laranjeiras, que era um horror. E a gente ganhou. Sabe por que ganhou? Ganhou porque a gente tinha time. Tinha time, tinha técnico, tinha um patrocinador forte, tinha a remuneração em dia, pelo menos da parte da imagem do patrocinador, e a gente conseguiu. Então, acho que tem muita coisa aí de lenda também, mas essa do Muricy foi boa. E é muito meu amigo. Teve um episódio também, mas eu acho que a gente está com o tempo, assim, da seleção brasileira, quando ele acabou. Essa é boa. Quando ele acabou. Tudo bem, Muricy, tudo certo, a gente fazendo um brasileiro assim de início. Eu digo, esse ano vai dar. Aí eu vejo na televisão aquele Thiago Leifert, que apresentava o Globo Esporte, não sei o quê. O Thiago Leifert falando que Muricy Ramalho está na sede não, encontro com o presidente da CBF. Pô, gelei, né? Do golfe, né? Itaiangá. Gelei. Disse, pô, esse cara vai embora agora. E já tinha fechado com ele o pré-contrato. Só não tínhamos assinado. Palavra tudo certo. Minha e dele. E aí ele foi. Aí com aquela história que depois as pessoas falaram. Eu não tinha assinado, mas independente se tivesse assinado, o técnico naquela época chega para mim e diz que foi convidado para a seleção brasileira, que é assim, tipo o máximo, né, do treinador. Eu virei e disse assim, pô, eu não ia fazer nada. Isso, inclusive, ele já mostrou, ele já falou em entrevista, eu ia perder, ficar chateado, triste, mas não tinha jeito. E aí ele foi, não gostou da conversa com o Ricardo Teixeira, e chegou lá na Laranjeiras, eu me lembro também, isso é muito engraçado. A entrevista tinha gente no Salão Nobre lotado, jornalista, tudo quanto é parte e do mundo. E o Orcades, presidente, que era o cardiologista, foi para a mesa, eu e o Alcides. E tinha jornalista. Aí o Orcades, daquele jeito dele, virou assim e disse assim, Muricy fica. Que a gente soube que ele ia treinar. E vai embora da mesa. Aí fiquei eu e o Alcides respondendo 200 mil perguntas. Porque ele queria saber, queria isso, queria aquilo. Entendeu? Então, mas ele foi extremamente correto também com a gente. Ele disse que o senhor liga lá para eles, para o Celso Bar. Ele disse, olha, eu vou dar meu telefone aqui para você. Se você quiser, eu vou para a fazenda, você me liga, o Ricardo Teixeira, para ele. Ele não ligou nada e decidiu ficar. Entendeu? Mas ele... manteve a palavra, né? Um cara extraordinário, gosto muito dele. Qual a maior lembrança que o senhor tem do Fluminense, do período que você passou lá? Lembrança que é positivo? Uma coisa assim muito particular. Eu acho que às vezes eu falo, o pessoal fica meio assim, porque o Diniz tinha umas coisas, umas colocações dele que eu não concordo muito. O futebol, o título é muito importante. Claro que você pode ter momentos assim. Por exemplo, o que significa aqueles 10 minutos de toque de bola na defesa contra o Manchester City? Uma das coisas mais lindas do mundo, mas totalmente improdutivas. Não serve para nada. Você vai ficar com aquela lembrança. 10 minutos, tomou de 4. Porra, não consigo entender isso. Então, no caso do Fluminense, foram os títulos. A Série C, em que eu tinha uma participação praticamente nula, porque era só o recurso patrocínio, estava lá no dia que a gente classificou, campeão, o gol do Roger, e aí isso. Os títulos foram muito marcantes. A Série C foi muito marcante, a única Copa do Brasil que a gente tem. Como tristezas, a maior foi a Libertadores, 2008, depois veio a Sul-Americana, 2009, que a gente tinha chance, e com 30 minutos Fred deu uma cotovelada no cara, foi expulso, que a gente tinha chance de chegar, acabou não chegando, e evidentemente os títulos brasileiros. Então, eu acho que foram esse momento. A maior tristeza, a Libertadores né? De 2008. Agora, como torcedor, a maior tristeza para o senhor é a Libertadores perdida ou a queda para C, para a Série C? Como torcedor.
Não, a Libertadores perdida. Porque a queda para si, ela estava programada ali, estava no finalzinho, né? E aí era coisa só de torcedor. Todos nós estávamos muito tristes. Mas a Libertadores não, a gente faz um projeto, tudo certo. Melhor time da competição. Frustrou, e aí, né? Por essas coisas de juiz, de goleiro, falar, não sei o quê, faltando um gol, pênalti, claro, não marcado. Então foi muito triste aquela época. Bom. Doutor, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui. A gente sabe que nos bastidores o empenho que o senhor fez para estar aqui com a gente, para prestigiar. Mas tem uma coisinha antes. Acho que ainda tem alguns minutinhos. E essa camisa bonita aí? Pois é, isso aqui tem que falar, né? Essa camisa bonita aí. Isso aqui é o seguinte, quando eu fui então convidado para a Zinzane, para diretor de Relações Institucionais, a Zinzane, eu acho que eu falei fora daqui, né? Da gravação. A Zinzane patrocina o Fluminense na Manga, patrocina o time de vôlei do Fluminense, tem atletas de vôlei de praia que vão à Olimpíada. Então foi o senhor falou antes, me perdoa então. Não, que usam o... É que eu me toquei que não estava gravando. Que usam o boné da Zinzane, a viseira, e atletas paralímpicos também. E eles criaram, uns 2 anos, 2 anos e meio, um time de futebol. Já no modelo SAF, e esse time entrou no Estadual do Rio, ganhou a Série C, e foi para a Série B2, teve a chance no mesmo ano, mas aí no mata-mata não conseguiu. E agora a gente vai, talvez, disputar a Série A2, porque a gente ia disputar a Série B2. Mas a gente está discutindo a incorporação de um clube da A2. Aí, como já sei que o nego vai falar em tapetão, mas não tem nada de tapetão. Tem nada, aí vão querer ligar Celso Bar, Zé Carlos Vilela, tem nada a ver disso, é uma situação de aquisição. E esse time tem uma vaga na A2, a SAF fazendo aquisição, quem vai jogar somos nós, entendeu? Então, e aí é um projeto legal, é um projeto que me remete muito à história do Fluminense na Série C, é um projeto assim de baixo, né? Mas bem de baixo mesmo, né? É porque um dia eu falei com esses jogadores lá e eu disse para eles uma coisa, por exemplo, olhando lá, todos atentos, e eu que já falei para Fred, Ganso, Deco, Conca, Emerson Sheik, Coração Valente, Romário, para esses técnicos todos, jogadores e técnicos, eu vi ali um grupo jovem, humilde, com jogadores jovens, sub-20, sub-17, e alguns já profissionais, mas também jovens, alguns mais rodados. E eu falei da alegria que eu estava vivendo ali, eu que já passei por isso, de estar olhando ali no rosto deles uma certa emoção disso. Que já o jogador mais rodado, ele te olha assim, né? Ainda fala, às vezes, fica de saco cheio de você estar falando. Tem uns piores que querem derrubar o técnico, o dirigente, que esses são mais sonsos, como eu digo. E aí, na realidade, que foi um momento muito legal, um momento de recomeço, né? Trabalho de inclusão importante, que o Zinza faz hoje. Os sócios fundadores, família, que o Renato Vilarinho jogou vôlei, foi assistente do Bernardinho, a Cláudia Richa, a mulher dele também, foi irmã da Ana Richa, que jogou Olimpíada. Sim. Então, eles têm uma coisa pelo esporte muito importante, tanto o esporte olímpico quanto agora pelo futebol. E nós estamos lá. Quem está comigo como coordenador da área de esportes é o José Carlos Brunoro, né, que é um baita nome, que Parmalat, Palmeiras, Boca Juniors, Benfica, e pesado. Pirelli, que ele foi campeão de vôlei, um timaço, o William, aquela turma toda badalhoca. Então, somos 2 pessoas experientes, né, já com uma idade um pouquinho maior, mas que estamos vibrando muito num projeto pequeno, que a gente tem a expectativa que vai ser grande. Vem a Libertadores aí. O Renato brinca Mais muito. uma. O Renato fala isso. Vamos ganhar a Libertadores. E não pode demorar muito não, porque eu já estou com X idade e eu preciso. E é isso aí, a gente tem que sonhar. Então, eu estou com muita alegria de estar agora no Zinza Futebol Clube. Obrigado, e a gente espera. Eu vou pedir, inclusive, depois que a torcida do Fluminense, pelo carinho que tem comigo, a grande maioria,
nos apoie também nessa série para a gente chegar. Agora, se a gente chegar no ano que vem, Fluizinhos, aí pronto, é cada um no seu espaço. E chegar Fluizinhos, o senhor vai para quem? Não, aí eu não posso revelar aqui. Porque... Deixa para ano que vem, deixa para ano que vem. Se a camisa está aqui, ó, agora nós estamos aqui. Né? Então a gente tem que honrar também. Ficou na sinuca agora, hein? Pois é. E na realidade a gente espera obter êxito e conseguir aí esses objetivos nossos. Estamos trabalhando para isso e para que nós possamos conseguir. Muito obrigado a vocês. Tá bom, doutor. Muito obrigado o senhor ter feito o esforço que o senhor fez, né, Marcelo, para estar aqui com a gente, o empenho. A gente viu a luta que foi. Não vamos contar os bastidores, mas o doutor Celso cumpriu a palavra. Acreditem que foi. Esteve aqui com a gente, um prazer enorme. Muito obrigado. Eu entrevistei o senhor algumas vezes e temos hoje o orgulho de fazer um programa tricolor, né, Marcelo? É verdade. Faltava pra gente. Até que enfim, hein? Até que enfim. Só abriu a porta, agora vem outro. Chegou a hora. E começamos com grande estilo. Grande estilo. Né? Vamos agradecer o pessoal? Bora. Então tá, esse foi mais um... Episódio. Não vai falar episódio. Eu tô na dicção, né? Episódio do Só Resenha. Então se despede aí, Marcelo. Não. Não? A gente não pediu para ninguém curtir, compartilhar, ficou faltando aí, ó. Doutor Celso, pede pro pessoal. Torcida do Zinza, curtir, do Fluminense. Vamos lá, curtir o pessoal do Zinza, Fluminense, compartilhar. Já deixar um like, Isso aí, para dar força. Então tá. E pra gente voltar mais vezes também, né? Verdade, agora sim. O doutor Celso aqui de novo para contar mais de história. Doutor Celso 2 com o Zinza campeão. Isso aí. Brunoro aqui, seria boa de história de futebol, hein? Oi? Trazer o senhor e o Brunoro aqui para bater um papo? Será o maior prazer. Boa de história de futebol, hein? Uma resenha nesse nível? Brunoro também tem muita história. Muita história. Ele tem muita história que o Brunoro, inclusive, ele trabalhou na Fórmula 1, né? O filho do Abílio Diniz. Ele morava em Mônaco. Ruim, né? Então morou um período em Mônaco. Ruim. Ele tem muita história. Então, essa história vai ficar para o próximo episódio. Então, galera, um abraço e fomos!